Fala parceiros, tranquilos com vocês? Espero que sim. Dando continuidade à nossa aula agora. Bom, depois que a gente fez o NDVI, o que a gente vai fazer agora? Eu vou clicar nessa mini imagem aqui, vou desabilitar meu NDVI e vou buscar aqui na minha pasta, tá? Que a gente fez ainda agora, curso de GIS, atividade final, a mini imagem de radar. Cliquei nela, pressiono o esquerdo, trago para cá e solto aqui dentro, tá? Da minha área. Então, vamos ver aqui. Tá? Então ficou uma imagem totalmente preta e branca. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que a gente vai aprender a fazer aqui é retirar a curva de nível e depois a gente vai trabalhar com a parte de modelagem hidrológica, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é um clipe, a gente vai fazer um recorte, tá bom? Então, o que é um recorte? É aquele mesmo esquema, Windows, pesquisar, e aqui já está a opção clipe, então, mesma situação. Clipe, já deixa o clipe habilitado. Vamos selecionar aqui essa opção, terceira opção de clipe. E aqui eu vou selecionar a imagem de radar que eu quero cortar sobre Santa Helena, que é o meu limite da minha propriedade. Vou marcar a caixinha e vou dar OK. Tá? Vou esperar o recorte. Pronto. Recortou aqui, meio estranho, mas cortou. Eu vou fazer um outro clipe para ver se ele faz um pouquinho melhor para evitar que saia essas bordas esquisitas aqui, tá? Outro aqui é o By Mask, tá? Então, bora ver se vai ter o mesmo resultado, tá? Recorte por máscara. Então, By Mask, então aqui eu vou procurar aqui, Extract by Mask, extração por máscara. Então, é o mesmo esquema, eu vou selecionar a imagem aqui, TIFF, e aqui eu vou selecionar o limite da propriedade, e vamos ver aqui se ele vai ter um recorte melhor, digamos. Tá? Particularmente teve o mesmo resultado, tá? Então, não vi diferença entre um e outro. Talvez esse aqui tenha um pouquinho melhor, tá? Então, eu vou remover os dois já. Então, vou remover esse e vou remover esse aqui. Bom, então, aqui eu tenho essa extract aqui, tá? Que é como se fosse a mínima de radar. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, tá bom? O comando que eu uso para fazer as curvas de nível é esse aqui, ó. Vocês vão aqui nessa caixinha vermelha, que aqui é o Arctobox, clica nela, tá bom? E aqui dentro do Arctobox, vocês vão procurar a caixinha aqui, momento. Então vamos lá. Então quando eu cliquei aqui nessa minha caixinha aqui do Spatial Analysis Tools, tá? Aqui no Arctobox, vocês vêm bem aqui, ó. Spatial Analysis Tools, tá? Que é essa caixinha aqui, ó. Tem um maisinho, você clica. Aí aqui dentro dessa caixinha que ela vai ter várias informações, tá bom? O que eu vou fazer? A gente vai procurar a caixinha aqui Surface, tá? Vou diminuir aqui ela, ó. Então, Surface, tá? Maisinho. Aí nessa caixa Surface vai ter uma caixa chamada Contour, que é curva. Então, eu vou dar 2 cliques nela. Aí aqui ela manda inserir a imagem, tá? Que é essa extração que eu fiz. E aqui ele me fala com o intervalo da curva, tá? Isso aqui é uma observação muito importante. Essa aqui, distância de curva de nível, vai depender de várias variáveis. Uma das variáveis mais utilizadas, na verdade, é a resolução da imagem. Essa imagem de radar tem uma resolução espacial de 30 metros. Então, quer dizer o seguinte, se você, por exemplo, botar uma curva de nível de 1 metro, você não vai ter uma precisão de campo de 1 metro, tá? Então, aqui eu vou botar 5 metros, tá? Mas eu sei que não vai ter uma precisão de campo de 5 metros, porque é uma imagem de radar com uma resolução muito grande, digamos assim. Então, eu vou trabalhar com 5 para vocês verem o resultado que vocês conseguem ter uma ideia de para onde está indo o fluxo de água, para onde é mais alto, para onde é mais baixo. Então, pronto. Cliquei 5 e dou um OK. Vou esperar acontecer aqui. Tá? Então, perceba que ele gerou aqui a minha curva de nível, tá? Então, por exemplo, aqui vou desabilitar a administração, tá? E você já consegue ver as curvas de nível dentro da área aqui dentro, tá bom? Então, pronto. Eu já tenho a minha curva de nível, tá? Então, beleza. Se eu tenho minha curva de nível, vou botar aquela com uma cor mais visível, por exemplo, no amarelo, tá? Vou desabilitar aqui a minha imagem também. Agora eu vou botar com uma cor mais escura para ficar mais fácil de visualizar. Tá? Então aqui eu tenho a curva de nível. Então, se eu quiser agora, na verdade, melhorar, eu quero, na verdade, suavizar essas curvas, ou se eu quero, na verdade, já colocar a cota da curva, eu posso vir bem aqui, olha, nesse contorno, propriedades, tá? E aqui a gente vem aqui em rótulos. A gente vai rotular, tá? Cliquei em rótulo,
esperar carregar um pouquinho, habilito a caixinha e já venho aqui nesse cantinho e venho em contorno, que é curva. Então, vou botar, por exemplo, 10, que é o texto. Vou dar um OK. Então, ele me deu a cota. As partes mais altas vão ter cotas maiores e as partes mais baixas vão ter cotas menores, tá? Então, porque eu estou fazendo uma curva de 5 e 5 metros, tá? Se vocês quisessem fazer as curvas, poderiam fazer até de 1 metro em 1 metro, mas, por exemplo, não teria uma precisão de campo tão grande assim, mas para você ter uma ideia, já te ajudaria, tá bom? Bom, gente, então o que acontece? Depois que a gente gerou aqui as nossas curvas de nível propriamente dita, tá? Essa extração que eu tinha desabilitado, eu posso reabilitar ela aqui, ó, e mudar uma cor. Ficar aqui para me trabalhar como se fosse uma tonalidade de cor que fosse interessante para vocês apresentarem a área de vocês, para a área mais alta, para a área mais baixa, tá? Existem vários tipos de cores. O que eu não gostei muito esteticamente foi essas bordas que ficaram cortadas aqui, tá? Então, se fosse o caso, para a gente ajustar, na verdade, a nossa área, o que a gente poderia fazer, tá? Então, bora criar uma forma para isso aqui ficar bonito. É que eu joguei fora a imagem anterior, mas vou buscar de novo ela, tá? Então, atividade final, vou pegar ela, vou jogar ela de volta para cá, tá? A gente vai fazer um corte diferente agora, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte assim. Eu venho aqui na minha caixa Draw, eu vou selecionar esse quadrado aqui, ó, tá? Como se fosse esse quadrado. E eu posso vir bem aqui, ó, em Window, Análise de Imagem. Eu clico nessa minha imagem e vim aqui na tesoura. A tesoura ela faz um recorte por essa área que eu acabei de criar. Então, olha lá. Eu cliquei aqui, eu posso aqui, na verdade, vir desabilitar a minha área toda e a minha área pequena, tá? Então, por exemplo, aqui vou pressionar, vou jogar para baixo da minha propriedade, tá? Então, ela ficou aqui. Então, dessa forma assim, tá? O que eu poderia fazer? Aqui no nosso mapa, foi uma forma que eu fiz para tentar fazer, tá? Mas vocês podem também criar de uma outra forma. Então, por exemplo, deixei assim. E essa imagem aqui, gente, ela vai me apresentar onde está mais alto para onde está mais baixo. Então, vou procurar aqui uma escala de cores. Por exemplo, essa aqui eu gosto, tá? Então, aqui, ó. Então, você está vendo onde estão as partes mais altas, tá, do terreno, e para cá está as partes mais baixas. Então, aqui pelas curvas de nível e pelas cotas, eu já consigo ter uma ideia dessa informação. Então, por exemplo, aqui na minha legenda, para o que eu ia trazer? O NDVI não existe mais, tá? Então, tudo que tem, por exemplo, de NDVI eu vou apagar, tá? E aqui eu vou renomear. Botão direito, eu vou botar aqui, por exemplo, modelo digital de terreno. Modelo digital de terreno, tá? MDT. E aqui onde está contorno, eu vou renomear, vou botar curva de nível. Curvas de nível. Aí eu vou botar entre parênteses de 5 metros, que é o que eu estou fazendo. Tá bom? Então pronto. Aí eu vou clicar aqui no meu desenho e eu venho aqui, olha, inserir legenda. Tradicionalmente, então já tem aqui curva de nível, Santa Helena no limite da propriedade e modelo digital. Eu vou avançar. Eu vou aguardar, tá? Que geralmente dá uma travadinha aqui. Então, olha, vou voltar porque faltou botar legenda. Então, vou botar legenda, centralizar, avançar. Vou botar uma borda comum de 5 e vou avançar e vou concluir. Então, vem uma legenda para cá. E aqui a gente pode estar ajustando. Como essa informação aqui eu já tenho em outro mapa, eu vou excluir. Tá? Então, bem que eu vou clicar e eu vou arrastar para, digamos, aumentar o tamanho da informação. Então, tem mais um caqueado aqui, por exemplo. Eu quero aqui, por exemplo, mudar o ícone de curva de nível. Então, botão direito, propriedades, tá? Então, aqui eu vou procurar meu item, tá? Então, vou clicar aqui em item, para ver se aparece a minha informação aqui que eu quero. Eu quero só mudar o design, tá bom? Então, vou aqui, layout, bem aqui, ó. Onde está a linha, eu vou botar, por exemplo, que nesse meu caso aqui é um S de curva. Olha o que vai acontecer, tá? Ele curvou aqui, tá? Então, olha aí, ficou bem legal. Tá bom? Então, aqui é o mesmo esquema aqui. Vocês poderiam trocar o título do mapa, tá? Não é mais NDVI, agora é mapa topográfico altimétrico. Tá? Então, uma informação rápida que vocês podem também estar obtendo, tá? De forma bem rápida pela
a própria dado do SRTM, só que como eu falei para vocês, a escala de informação ela não te dá uma precisão muito grande, mas já tem um norte, então praticamente você já sabe para onde estão as áreas mais baixas e para onde estão as áreas mais altas, tá bom? Então aqui você salvaria como também, né? Então, por exemplo, eu vou salvar como, botar atividade topográfica. E aqui você poderia depois estar ajeitando aqui as informações, tá? Botar até a vértice que se for necessário aqui, ó. Tá exportando. Como aqui a minha imagem já está branca, tá? Aqui eu já mudo a cor da minha vértice para preto. Então, vou esperar carregar aqui, botar preto aqui, onde está branco, coloco o preto e vou dar um OK. Tá? Então, pronto. Então, aqui é o mesmo esquema. É só você, na verdade, vir em File, Export Map e tá salvando o mapa, tá? Então, eu fiz um recorte, mas se você preferir não fazer o recorte, quiser botar a imagem inteira e mudar aqui também só a questão da cor, fica a critério de vocês, mas automaticamente quando você fizer isso também, ó, já não tem o mesmo resultado, tá? Então tem esse cuidadinho básico. Então, na hora de fazer o recorte, faça um recorte corretamente para evitar algum tipo de problema em si, tá bom, gente? Então é só salvar e você já conhece o procedimento de exportar mapa, então é só, na verdade, tá exportando esse mapa. Então as estéticas, os detalhes eu deixo por conta de vocês, tá?